Muito bem, então, boa noite a todos. É com muito prazer que nós damos início a esse segundo encontro aqui do Conexões ABQ, voltado para a gestão pública municipal. Nosso objetivo, então, é dividir com vocês conhecimento sobre uma metodologia que pode ajudar as prefeituras e também as câmaras de vereadores a usarem, adotarem uma sistemática para facilitar o bom trabalho, o bom atendimento aos municípios e, em particular, aos munícipes. Nós estamos fazendo esse trabalho baseado na norma ISO 18091 de 2022, a qual nós já fizemos uma breve apresentação no encontro 1, que já está disponível a todos no YouTube. Nesse nosso encontro 2, nós pretendemos, depois de uma breve revisão, detalhar e discutir o anexo A, uma ferramenta de avaliação das prefeituras para a gestão integral da qualidade. É um questionário com 39 itens que servem para fazer um diagnóstico inicial da situação de uma prefeitura, de uma gestão municipal, e a partir daí nós temos condições de identificar contexto interno, contexto externo, eh, partes interessadas, até chegar ao nível de identificar riscos e oportunidades. E com isso, ter uma ferramenta para ajudar os prefeitos, os secretários, a encontrar um caminho que vem dar suporte à sua gestão. Num terceiro momento, nós vamos sugerir aos participantes a aplicação desse anexo A. Ele já foi enviado hoje pelo coordenador, pelo Evandro, e é um link onde os senhores, poderão responder a essas 39 questões, e nós temos uma ideia de como está, como é a visão de cada um dos senhores sobre o desempenho da prefeitura e, eventualmente, identificar onde se pode atuar. Evidentemente, são vários participantes, muitas respostas e muitas prefeituras. Muito provavelmente nós escolheremos um caso para dar atendimento, para dar continuidade a esse trabalho. E, finalmente, eu estou pedindo aqui para minha colega, a professora Deise, apresentar o anexo C, que é o Observatório do Cidadão Integral, que é uma ferramenta proposta pela norma, é um complemento do atendimento aos requisitos da ISO 9001. Então, é isso que nós pretendemos tratar nesta noite. Então, está aí a norma, que a gente já conhece, publicação da ABNT, publicação em março de 22, e ela, como todas as normas de gestão, ela contém ali as 10 itens ou 10 cláusulas, né? E exatamente como é a ISO 9001. Então, as cláusulas 1, 2, 3 são cláusulas introdutórias, e a cláusula 4 já começa com os requisitos específicos, no caso, o levantamento do contexto da organização. E é exatamente nesse momento que o anexo A ajuda substancialmente. Na cláusula 5 da liderança, né, nós temos aí o envolvimento, pretendemos o envolvimento do prefeito e dos secretários e dos gestores de cada uma dessas secretarias. Na cláusula 6, nós temos as ações de planejamento, exatamente começando a identificar, em função daquele levantamento das 39 questões, o planejamento de ações para buscar a melhoria contínua, e a definição na cláusula 5 da política e na cláusula 6 dos objetivos da qualidade. A cláusula 7 é onde se consegue todo o apoio ao, à sustentação do sistema de gestão, em termos de recursos, de pessoas, de infraestrutura, de definição clara dos processos, métodos de monitoramento e medição, conhecimento organizacional, competência e informação documentada. Na cláusula 8, aí sim nós temos a ação
da prefeitura ou de algumas secretarias da prefeitura em requisitos para produtos e serviços e assim por diante. Na cláusula 9 nós temos um item muito importante que é a avaliação de desempenho, e aí aquele anexo A vem alimentar de novo os indicadores de desempenho, né? É, seguido da auditoria interna, da análise crítica pela direção, e no capítulo 10 eu tenho o tratamento das não conformidades, ações corretivas e a melhoria contínua. O interessante dessa norma, e também de outras normas de gestão, e que normalmente a gente não lê, né, não dá atenção, e eu peço que vocês, quando forem avaliar uma norma de gestão, não deixem de ler os anexos, né? Porque enquanto a norma de requisitos ela determina as obrigações, os deves, né? Até compulsório, se alguém quiser buscar a certificação, o anexo ele dá o caminho das pedras, ele dá as ferramentas que você pode usar. Anexo não é mandatório, então você pode usá-lo na medida que for interessante. E esses quatro anexos da ISO 18091 são extremamente importantes. O anexo A, que nós vamos tratar agora, o anexo B, que será num próximo capítulo, que é exatamente como o mapa de processos de uma prefeitura, né? O anexo C, que a professora Daisy vai colocar, o Observatório Cidadão Integral, e o anexo D, que realmente leva tudo isso para atender aos requisitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou até mais próximo das prefeituras, vai buscar relacionar com a Agenda 2030, que nós sabemos algumas prefeituras de cidades grandes e médias já estão trabalhando com foco nessa agenda. Então, esses quatro anexos são extremamente importantes e eles devem ser lidos na medida que os requisitos forem sendo compreendidos. Eu não vou entrar no detalhe de cada um dos requisitos, eu só quero mostrar para você, para os senhores, como é que a 18091 ela usou os requisitos da ISO 9001 e trouxe para a sua linguagem, para as suas necessidades, é, o, o atendimento a esses requisitos. Então, por exemplo, no item 4.1, entendendo a organização e seu contexto, a ISO 9001 é bastante simples, bastante direta. A organização deve determinar as questões internas para assegurar o atendimento aos objetivos e monitorar e analisar criticamente essas informações sobre as questões internas. Na ISO 18091, eu tenho esse mesmo texto, só que agora com as dicas, com o caminho das pedras, né? Então, eu tenho ali que a prefeitura se beneficia em ter uma abordagem estruturada, quando ela faz a análise do seu contexto externo e contexto interno. E aí ela dá o caminho das pedras. Contexto externo, as mudanças climáticas, que por sinal isso é um requisito obrigatório em todas as normas de gestão da ISO, poluição ambiental, resíduos sólidos, é, disponibilidade de crédito, previsão de inflação, percepção de segurança, criminalidade, pobreza. Então a gente começa a ver que aí já tem um excelente link com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se nós conseguíssemos, ou se nós conseguirmos fazer com que sejam identificados, através do questionário que nós vamos apresentar, situações aplicáveis, de contexto externo, aplicáveis à nossa prefeitura, ou a uma prefeitura em questão, isso vai facilitar muito, né, para que nós possamos avaliar aí o nosso contexto externo. No contexto interno, né, agora nós vamos avaliar, né, a satisfação das partes interessadas pertinentes, aí no caso é o prefeito, os secretários, os gestores e, obviamente, os servidores públicos, né? Vamos avaliar como é que essa prefeitura trata suas regras e procedimentos para tomada de decisão. Vamos avaliar
a relação com os sindicatos e assim por diante. Então, tudo isso isso é a ISO 18091. Ela tem um cabeçalho para cada requisito que traz a ISO 9001 e depois ela vai no detalhamento de como uma prefeitura pode atender, né? Então, na realidade, essa segunda parte da 18091 é mais uma diretriz de aplicação da 9001. Então, eu não vou detalhar todos os requisitos de todas as. Eu só queria mostrar isso. Na norma, está apresentada exatamente dessa maneira, dentro de um box a 9001 e, na sequência, o caminho das pedras da 18091. É, pois não, Evandro? Branquinho, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, a Câmara de Vereadores é interno ou externo, no caso aqui? Olha, se você estiver pensando na gestão municipal como um todo, né, ela é interna, mas se nós estivermos pensando exclusivamente no governo, no executivo, né, ela é externo. Agora, o que a gente percebe, infelizmente não tivemos essa experiência ainda, né, é, usar, né, municiar a Câmara de Vereadores com essas informações, com essas análises, para que eles possam elaborar leis, né, que motivem ou que obriguem, em outras palavras, a prefeitura a se manifestar. O que você acha disso, Deise? É, diferencia um pouquinho porque o papel da Câmara, né, de fato é legislar e é acompanhar o que o executivo faz. Então, mas está correto, assim, eu concordo com a ótica que o Branquini está trazendo. Ela pode ser considerada interna quando a gente está falando de gestão pública no âmbito municipal, porque ela faz parte da gestão pública municipal, mas ela não é executiva, ela é justamente o legislativo, e nesse contexto ela pode ser considerada externa ao executivo, né? Então vai depender da interpretação, assim, eu É. diria que não tem nenhum certo e nem errado nessa situação. Eu entendo que, partindo dos objetivos da ISO 9001, que é para a organização aí, no caso, é a prefeitura. Sim, E o legislativo, a Câmara dos Vereadores, né, é quem determina as regras e, de certa maneira, monitora o desempenho, o atendimento ao plano de governo, né? perfeito. É, então, depende se você vê sob ótica de gestão municipal ou de prefeitura. Na discussão da norma, né, quando nós fizemos, a Deise, eu, o Dagnino e outras pessoas, nós fizemos aí desde a versão 2004, 2008 da ISO, que saiu em 2015 ou 16, mas ainda conversando com a ISO 9001 2008, e depois da versão 2017 da ISO, gerando essa versão 2022, nós tivemos muitas discussões a respeito de ser gestão municipal, né? Eh, eh, mas efetivamente Governo local, né? Na época a gente governo estava discutindo local, se aparecia, utilizaria o aparecia termo muito governo local. governo local, então alguém poderia questionar, será que não serve também para o Estado? Será que não serve também para o federal, né? Na realidade, quando você entra no detalhe da norma, né, ela tem um foco muito grande na prefeitura, né? Considerando que a maior parte dessas questões ela envolve ações que estão dentro do âmbito de responsabilidade da prefeitura, exceto um outro caso, porque é uma norma internacional, onde a gente pode encontrar alguma barreira na segurança pública, né? Que às vezes é estadual, em alguns municípios tem também municipal, mas no todo está muito focada à questão do município. Muito bem. Então, como eu disse lá no início, é muito importante
que a gente dê total atenção para os anexos, né? E é sobre eles que nós vamos falar. Detalhar cada um daqueles requisitos, como eu mostrei ali atrás, não é difícil. Quem sabe lá na frente a gente possa escolher um outro requisito para perceber as dicas. Mas o grande pulo do gato dessa norma está nos anexos, né? Então, como é que esses anexos podem ajudar, né, um sistema de gestão da qualidade? Essa figura é bastante conhecida, né? É uma figura que está, inclusive, na ISO 9001, está também na 18091. Então, o anexo A, por exemplo, ele tem ajuda muito, né, na, na organização e seu contexto, nas necessidades e expectativas das partes interessadas, e até eu não apontei aí, mas ele ajuda muito na definição dos riscos e oportunidades em função daquele questionário. O anexo B, praticamente, é o mapa de processo da prefeitura. Ele também auxilia o entendimento, né, fazer com que a prefeitura, muitas delas já têm essa figura, né, identifique os seus processos e separe os seus processos dentro do sistema de gestão. E o anexo A e o anexo C levam à avaliação de desempenho, né, da prefeitura. O anexo A, porque é um conjunto de indicadores, e o anexo C, que é exatamente que a Deise vai nos falar daqui a pouco, é aquela questão de alguém de fora estar olhando o desempenho da prefeitura. O anexo D não está aí, porque, na realidade, o anexo D vai envolver tudo isso levar tudo isso para o atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, ISG e assim por diante. Então, esses 4 anexos são realmente muito importantes. Para o anexo A, né? O anexo A é uma ferramenta de avaliação da prefeitura para a gestão integral da qualidade. É um diagnóstico que ajuda a definir os elementos necessários das operações da prefeitura para identificar áreas de melhoria. É um sistema que contém uma estrutura baseada em indicadores de gestão de políticas públicas, distribuídas em 4 grandes categorias. Então, é em cima desse anexo A que nós vamos começar a estruturar a implementação de um sistema de gestão. Na realidade, como eu comentei no primeiro encontro, foi exatamente esse questionário que levou a se consolidar na 18091. Um grupo de especialistas no México aplicou esse anexo que nós vamos estudar, ou algo parecido com ele, e chegou à conclusão, isso foi na cidade de Aguas Calientes, no México, e chegou à conclusão que tinha várias ações que poderiam ser adotadas em função do, das respostas que foi obtida, principalmente junto aos servidores públicos, né? Nós aqui no Brasil é que estendemos essa aplicação e foi um trabalho muito, muito interessante que conseguimos fazer lá em Sobral, onde nós trouxemos isso para todas as partes interessadas. Então, o prefeito e os secretários responderam, os servidores públicos municipais responderam, buscamos representantes da sociedade civil em termos de associação de bairros, câmaras, associações comerciais, associação industrial, lá no caso, reitores de universidades, lá é uma cidade que tem 5 universidades, para trazer a visão, né? Uma visão consolidada dos munícipes, né? Na realidade, não é muito simples você aplicar isso a munícipes, mas os seus representantes. Buscamos também envolver os prestadores de serviço, né? Os fornecedores e os prestadores de serviço,
através de suas entidades, e, obviamente, buscamos também avaliar quais são os requisitos legais, né, que a prefeitura deveria estar atendendo. E com isso nós conseguimos um, um conjunto de respostas bastante satisfatório. Fizemos lá conseguimos ponderar um pouco esses indicadores e se chegou à conclusão de 5 ou 6 planos que poderiam ajudar a prefeitura a tratar dos problemas de maior peso, né? Evidentemente, você pode também usar as melhores respostas, né? Ou aquelas onde os resultados são positivos, para investir nas oportunidades de melhoria. Mas, no primeiro momento, a ideia era tratar naquilo que podia estar representando um risco. Nós conseguimos fazer isso e foi um passo bastante interessante, porque, inclusive, algumas, e aí foi interessante, alguns dos planos faziam parte do plano de governo, então, significando que a prefeitura estava razoavelmente alinhada com aquilo que nós conseguimos coletar. Só para acrescentar a informação, obviamente, nós não começamos a implementar na prefeitura como um todo, né? Existem algumas secretarias que envolvem mais questão de planejamento e administração pública e outras secretarias mais operacionais, né? Então, nós, com a prefeitura, decidimos implementar em três secretarias, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças e Controladoria, e o trabalho começou a ser caminhou bastante, né? Chegamos até às vésperas de uma auditoria interna num processo de implementação. A ideia é que com essa gestão aplicada a essas 3 secretarias, né, se pudesse emanar aí essas necessidades, esses conceitos de sistema de gestão para outras secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que são mais operacionais, né? Então, essa era a intenção inicial. Muito bem, até aqui, algum comentário? Ok. Então, veja, a partir desse questionário, e esse questionário ele é representado por esse alvo aí, né? Onde nós temos no centro aquilo que a gente não quer acertar, que são os níveis de práticas inaceitáveis, e caminhando para o exterior, nós temos em amarelo abaixo do nível de práticas aceitáveis, em verde as práticas aceitáveis e em cinza as melhores práticas. Isso nesses 4 quadrantes, que são os 4 suportes, 4 vetores que suportam esse questionário. Então, eu tenho uma parte desse questionário voltada para o desenvolvimento institucional da boa governança. Eu tenho um outro quadrante focado no desenvolvimento econômico sustentável, um terceiro focado no desenvolvimento social inclusivo, e o quarto, desenvolvimento ambiental sustentável. Então, simplesmente olhando para esses 4 vetores, nós estamos vendo tudo o que o mundo está esperando que alguém faça, né? Sustentabilidade na governança, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental. Então, essa ferramenta ela vai nos ajudar a identificar essas melhores condições, a identificar as condições onde haja necessidade de um investimento ou de um trabalho. E isso é o que eu devo fazer, eu descubro nesse questionário. O como fazer isso, eu aproveito aí toda a estrutura da ISO 9001, que foi assim que nasceu. Então, no México, desse questionário saiu um IWA4, né? Que foi levado à ISO, e a ISO, então, adotou isso e colocou, com apoio, logicamente, do pessoal do México, adaptou, né, a cada um dos requisitos ao detalhamento, à explicação que está na 18091. Então, é por isso que aqui do lado a gente tem aí o famoso esquema da ISO 9001.
Muito bem. Então, é, esses elementos necessários para a operação da prefeitura, identificar as áreas de melhoria, eles estão nesse diagnóstico. E eles estão, então, nessas 4 categorias que nós acabamos de apresentar, que são, né, o desenvolvimento institucional para a boa governança, indicadores sobre estrutura organizacional, normatização, auditoria interna, planejamento e transparência. O desenvolvimento econômico sustentável, perdão, avalia iniciativas de fomento à economia global, emprego, sustentabilidade e infraestrutura. O desenvolvimento social inclusivo foca em educação, saúde, cultura, segurança, equidade de gênero, juventude e as questões sociais. E o desenvolvimento ambiental sustentável vai trazer questões referentes ao meio ambiente, manejo de resíduos, águas, saneamento e áreas verdes. Então, essa foi o grande passo que foi dado e que acabou gerando essa norma, na realidade a ISO 9001, mais para ajudar a resolver as questões que possam ser levantadas nessas 4 dimensões. Eu não vou apresentar, ainda que nos slides, né? Eu apresentei os 39 itens, né? Mas só para lembrar, eu tenho, por exemplo, na gestão integral da qualidade, desenvolvimento institucional para a boa governança, eu tenho esses indicadores, né? Gestão integral da qualidade, foco no governo e desenvolvimento sustentável, e aí cada um dos avaliadores vai identificar a situação, se está numa condição vermelha, numa condição de inaceitável, numa situação de quase que aceitável e no verde, uma situação onde a prefeitura dispõe desse sistema de gestão e assim por diante. Então, eu deixei essa informação no material que deverá estar disponível aos senhores para as 39 questões. São exatamente essas questões que nós estamos solicitando que os participantes avaliem a sua prefeitura, avaliem a sua gestão municipal, no sentido de ter um retorno, né, sobre a, a situação da prefeitura. Evidentemente, uma pessoa sozinho, que é um participante, ele poderá conversar e seria interessante se ele pudesse envolver outras pessoas, outros atores, né, para ter uma resposta resultante de um pequeno brainstorm. Eu sei que isso não é fácil de fazer, mas é um caminho adequado. Existem situações que o próprio munícipe, né, ele não tem ideia de como é que aquilo acontece. É, eu, a gente deveria bater no peito e dizer é nossa responsabilidade saber o que está acontecendo, né? Mas nem todos, eu acredito que a maioria vai ter alguma dúvida sobre qual é a situação da minha prefeitura. Então, vamos usar aí o site da prefeitura que vai nos ajudar, primeiro, a conhecer melhor a nossa prefeitura e vai nos ajudar a dar uma resposta. Veja, isso não é exame, passa, não passa, mas é interessante a gente ter uma posição. Como nós estaremos falando ou tratando com várias prefeituras, né, de diferentes portes, pequeno, médio, grande ou metrópole, né, nós certamente o resultado não dá para tirar uma média disso, né? A nossa intenção inicial era fazer média por tamanho de prefeitura, mas também cada prefeitura tem lá a sua destinação, a sua gestão. O que nós podemos e pretendemos fazer com base em algumas dessas respostas, escolher aquelas que têm consistência e, a partir daí, dar andamento, né? O que nós fazemos com esse questionário? Como é que nós vamos usar ISO 9001 para transformar
essas respostas em realidades, né? Então, é por isso que o Evandro hoje teve a gentileza de encaminhar para todos os inscritos esse questionário, está em Google Form, de maneira que a gente possa dar, fazer uma avaliação, né? Mas, de qualquer maneira, fica a ideia no material. Esse material está na norma, eu recomendo que os interessados possam ter acesso à norma total, né? É, para que a gente possa usufruir dessas informações. Então, eu tenho aí a tabela 1, resultado para as questões da desenvolvimento institucional da boa governança. Eu tenho a tabela A2, que fala do desenvolvimento econômico e social. Eu tenho a tabela 3 que fala sobre o desenvolvimento social, e a tabela 4 que fala do desenvolvimento ambiental sustentável. Então, é isso que pode nortear a implementação de um sistema de gestão na prefeitura e, obviamente, melhorar aí a qualidade de vida dos munícipes, né? Então, aí estão. Se nós olharmos agora para para aquela mandala, né, como o Dagnino gosta de chamar, nós temos aí também a representação, no caso de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento institucional da boa governança, são 10 requisitos. No caso do desenvolvimento ambiental sustentável, são 9 itens. No caso do desenvolvimento econômico sustentável, são 8 itens. E no caso do desenvolvimento social inclusivo, são 12 itens, né? Então, varre praticamente todas as necessidades, e eu repito, totalmente alinhados às questões tanto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quanto aos princípios do ISG. Então, o que eu deixo o recado aqui, né, é que o anexo da norma é uma avaliação da prefeitura, ponto de partida para identificar o contexto e os requisitos das partes interessadas, eventualmente auxiliar na identificação, classificação, tratamento de riscos e oportunidade para iniciar um processo de implementação. A aplicação desse questionário, como eu já falei, às partes interessadas, foi o que nós fizemos lá em Sobral, dando um retorno bastante adequado. Como eu comentei, o Evandro fez a gentileza de encaminhar o link para esse Google Forms, e a gente espera receber algumas respostas até o dia 10, para que se possa começar a preparar, né, os próximos encontros. Provavelmente vamos escolher um ou dois casos, mas é interessante responder a esse questionário, porque nos faz ressaltar qual é o nosso papel como cidadão, né? O que que eu tenho uma capacidade enorme de criticar o que está acontecendo, né? Mas eu também não sei o que pode acontecer, o que pode ser feito. Eu estou morando aqui no Vale do Paraíba, moro em São José dos Campos atualmente, em São Paulo, e tenho visto no, no- no noticiário regional, achei muito interessante. No começo do mandato de vários prefeitos, no caso a TV Vanguarda, do Grupo Globo, fez entrevistas com todos os prefeitos eleitos, praticamente um mês depois da posse, perguntando qual era o plano de ação, né? E perguntando também quais são os prazos. E agora, mês a mês, eles fazem uma cobrança e publicam isso, né? Então, isso, de certa maneira, é um observatório social, né? Quer dizer, a própria mídia fazendo esse controle, né? E, pelo que a gente vê, tem muito secretário que se enrola, com todo respeito, para dar respostas pelos prazos. Aí começa a jogar a responsabilidade de falta de recursos da gestão anterior, etc, etc.
mas se ele planejou, era o papel dele realizar. Ele devia ter verificado se tinha ou não recursos ou buscar esses recursos, né? Então, nesse sentido, é importante que, independente do que fazer com isso, usar esse questionário até para verificar, será que eu sei o que está acontecendo com a minha prefeitura? Será que eu conheço pelo menos as ações, né? Porque não é só uma questão de crítica. Quando você está no amarelo, ou quando você está no verde, ou quando você passa do amarelo para o verde, significa que está havendo algum progresso. Então, não é simplesmente para uma crítica, é para observar, comentar e impulsionar o trabalho da prefeitura. E, como eu disse aqui, em função desse questionário, um dos casos, ou um ou dois casos, vão ser utilizados para a continuidade dos nossos encontros. Muito bem. Eu passo agora para a Deise, eu só copiei aqui o textinho da norma, mas a Deise tem muito conhecimento por ter participado do Observatório Social do Brasil e agora atuando junto a algumas prefeituras de Santa Catarina. Eu tenho certeza que ela vai nos ajudar. Então, eu só queria mostrar isso. Isso é o anexo, né? Essas figurinhas, essa figurinha está no anexo. Então, por enquanto, Deise, peço por favor, se não tiver nenhum comentário, peço por favor que você assuma aí e nos ajude nessa batalha aí. Joia. Bom, qualquer coisa também, né, pessoal, pode ficar à vontade aqui para perguntar, que a gente volta, enfim, né, para fazer aí um bate-papo a respeito desse tema tão importante. Eu posso compartilhar um slide que eu tenho aqui? Você pode, eu só preciso saber como faz. Eu tenho que descompartilhar, então. Deixa eu ver. Compartilhar, deixa eu ver se eu consigo. Tela, janela, guia. Vou colocar aqui na janela. Joia. Me avisem se está na tela. Está aparecendo? Sim. Tá. Eu vou dar uma passada rápida, né, até para a gente ficar dentro do nosso horário aqui, né? Então, assim como o Branchini colocou, né, o nosso objetivo é bater um papo assim um pouquinho mais sobre os anexos, e eu vou trazer uma visão sobre essa questão da transparência versus observatório cidadão, né? Então, assim, como que isso está acontecendo hoje, Brasil afora, que às vezes não tem esse nome, né, observatório, mas a gente sabe que tem instituições que têm esse papel do controle social, né, do acompanhamento da gestão pública, né, às vezes não são grupos institucionalizados, que a gente diz, mas tem esse olhar de acompanhamento, né, do que a prefeitura vem fazendo, do que a Câmara vem fazendo. A gente diz que é aquela indignação boa do cidadão, né, que é algo que a gente quer que multiplique Brasil afora, né, para o cidadão realmente perceber que ele tem esse dever de acompanhamento, não é só o direito do voto, mas de fato o acompanhamento, né, após as eleições, porque acho que a gente tem muito essa cultura no Brasil ainda de que o meu papel de cidadão se encerra na urna, né, encerra ali na eleição, e na verdade ali ele está começando, né, eu estou dando uma carta em branco para um representante político me representar, né, então a gente tem que ter essa visão de que eu preciso acompanhar o que ele está fazendo lá em meu nome, né, que aquilo que ele está trabalhando com orçamento público é o dinheiro que sai do meu bolso com os impostos, né? Então, né, continuando aí dentro dessa fala do Branchini, eu não vou passar também aqui muito conteúdo teórico, vamos mais para a prática, né, trazendo até esses cases aí também que o Branchini já citou, mas indo direto para essa parte do observatório social, né? Mas a pergunta né, aonde que entra essa questão da participação cidadã? Eu acho que é aquela vontade que eu e você temos de querer um Brasil melhor, né, de querer um país melhor, e que ultrapasse principalmente essas metas da Agenda 2030, que a gente sabe que estão muito preocupantes, né? E o bacana é que a ISO 18091
91, ela foi justamente, né, ali no seu anexo A, como o Branchini já bem explanou, ela foi construída, né, com essa visão, aquela figura, né, ela foi construída para que demonstre o quanto o município está atendendo ou não essas políticas públicas, né, através desses 39 indicadores. Então, como cidadão, né, o que eu quero, o que eu posso fazer? Exercer de forma plena o meu papel de cidadão no município que eu escolhi para viver, né? Até uma fala aqui do próprio doutor Carlos, né, do FIDEGOC, né? Por que normatizar um governo, né? Às vezes, assim, se você, empresário, enfim, depois vai estar vendo esse vídeo, né, esse material aqui da BQ, vai perguntar, mas por quê, né? Lá na minha empresa eu tenho a ISO 9001, mas por que fazer isso no município, né? E a resposta é clara, porque o governo local, né, é o local mais importante, provedor de qualquer atividade humana no planeta. Às vezes a gente, como cidadão, tem um olhar muito distante para o governo, para a área pública, né, tem o governo estadual, o governo federal, a gente tem, né, a nossa visão política a respeito disso, mas como que é no município, né, onde eu posso acompanhar isso observando o serviço público na minha rua, na iluminação, no parque, no hospital, no posto de saúde, na educação na cidade, né? Então, de fato, a gente trazer isso para aquele ambiente, né, para a cidade onde a gente vive, fica muito mais fácil, né, de poder avaliar essa qualidade da gestão pública. Então, não tem outra resposta, né? Como que o cidadão posso contribuir com isso? Participando, né? Gosto de trazer essa visão dos 3 setores da sociedade, né? Onde a gente tem ali primeiro setor, segundo e terceiro. Isso aqui é conteúdo que eu passo, inclusive, em sala de aula, né? Hoje, lecionando, né, esses temas da educação fiscal, educação cidadã, dentro do empreendedorismo, eu trago sempre isso aqui para os meus alunos de 10 anos, né? Então, hoje eles já entendem e sabem o que é essa figurinha que eu passo nas aulas. Porque a gente tem que ter essa visão de que normatização, qualidade, eficiência, não é só o mercado que tem que ter, terceiro setor também precisa, e o primeiro setor especial, né? Então, trazendo aqui um pouquinho do que é o Observatório Social do Brasil, né? Hoje eu não estou mais atuando diretamente dentro do Observatório Social, né? Eu atuei quase 6 anos aqui no Observatório de Santa Catarina, mas hoje eu estou assessorando também o Observatório de Tubarão, né? Mas eu atuei já há muitos anos, assim, junto ao Sistema Nacional. E o Observatório Social, ele surgiu com essa vontade de fazer diferente, de mobilizar esses atores da sociedade, de engajar esse cidadão, né, para que ele tenha esse olhar sobre a eficiência da gestão pública, sobre o imposto dele que está sendo aplicado na sua cidade. E a norma, né, claro, traz a respeito disso, sobre essa visão, né, da participação cidadã a partir de um observatório cidadão. Então, como conectar, né, com a Agenda 2030? A gente tem lá o ODS 16, por exemplo, né, naquela perspectiva de construir instituições eficazes. No Brasil, a gente tem essa meta, né, que está alinhada ali à questão da prestação de contas, né, da accountability, né, de buscar essa efetividade de instituições em todos os níveis, onde entram a iniciativa privada também, mas aqui a gente tem um olhar especial para a pública, e aí tem um indicador específico, né, que está falando lá dentro da Agenda 2030 sobre a proporção da população satisfeita com a última experiência nos serviços públicos, né? Então, assim, né, sou suspeita em falar, eu venho aí da turma aí dos veteranos, né, do GES Pública, né, que a gente estava até comentando isso antes, no início da live, e a gente sabe que haviam, né, muitas ferramentas, né, por exemplo, o instrumento de avaliação da gestão pública, né, a pesquisa, ela já fez, inclusive, parte do anexo da versão anterior da 18.091, né? Tem legislação falando a respeito da importância da avaliação, da satisfação do serviço público sob o olhar do cidadão. Então, o cidadão tem que estar conectado com tudo que está acontecendo, com o que ele está recebendo de serviço público, né? E, sem dúvida, no município se torna muito mais fácil, né? Tanto ele participar, quanto o governo também convidá-lo para isso, né? Seja através de pesquisas, audiências públicas, ouvidorias, né? Eventos, né? Da própria prefeitura e assim por diante. Então, aqui, né, o que o Branchini já nos trouxe, né, sobre essas figuras, né, essas imagens que estão dentro da própria ISO 9001, né, e aí, claro, trazendo aqui dentro para um contexto de prefeitura, né, então, tá lá na introdução da norma, né, que um dos grandes desafios é
desenvolver e manter a confiança do cidadão no governo e nas instituições, né? Então, a norma e os seus anexos vêm com essa visão prática, né, de trazer o cidadão de fato para essa avaliação. Então, enfim, eu trouxe até outros materiais aqui complementares também, que a grande sacada da norma justamente foi fazer essa provocação da participação cidadã na avaliação de políticas públicas, né, por meio da Agenda 2030, que é justamente o anexo A, combinado com o anexo C, e que leva a esse trabalho contínuo, né, do Observatório Cidadão no município. Então, claro, dentro da metodologia do sistema USB, como eu falei, hoje existem aí mais de 100 cidades no Brasil que têm esse trabalho estruturado, essa instituição funcionando na cidade, mas muitas outras cidades talvez tenham um trabalho parecido, não né, com o nome Observatório Social, mas um trabalho talvez dentro da universidade, um trabalho dentro de uma associação empresarial, né, aqui no município de Tubarão, né, se sobrar um tempinho, depois eu comento um pouquinho mais a respeito, a gente tem feito esse trabalho, inclusive o Observatório Social daqui participa também, e a gente formou o que a gente chama de Conselho das Entidades, né? Então, as entidades empresariais, entidades né, da área social, ambiental, de transporte, né? A gente juntou as entidades de vários segmentos e estruturamos no ano passado, né? Foi o que o Branchini comentou antes, nós estruturamos naquele período eleitoral compromissos para que os candidatos, né, a prefeito e também a vereadores, eles assumissem e assinassem, né, enquanto candidatos, dizendo, se eu for eleito, eu vou me comprometer com isso que está sendo colocado nesse documento. E na época, né, eu ajudei a estruturar esse documento justamente nesses eixos, né, então tem o eixo da governança, o eixo econômico, o eixo social e o eixo ambiental. E aí nós temos agora essa agenda, né? O prefeito eleito, né? Na época assinou, os vereadores eleitos também. E aí a gente firmou, já pactuou essa agenda desde o ano passado, fizemos reuniões, né? Pós-eleição, com essas lideranças empresariais desse conselho de entidades, do observatório participando também, onde nós fixamos essa agenda mensal. Então, desde janeiro, mês a mês, nós temos essa agenda, tanto com a Prefeitura quanto com a Câmara de Vereadores, para puxar esses compromissos e dizer como estamos a respeito da transparência, como estamos a respeito dos projetos estruturantes para o município, né? E mês a mês está tendo esse debate, esse retorno, então é algo que eles já agora acostumaram, sabem que mês a mês vai ter essa agenda para a gente conversar a respeito da execução daquilo que foi colocado nesse termo de compromisso. Então, passando... Branchini já colocou, né? Fique à vontade, né? Estou falando aqui, mas fechando também, já estou indo para o final aqui para a gente, de repente, conversar um pouquinho mais ainda. Então, o anexo C, ele vem, né, com essa pontinha, né? O que o Branchini trouxe ali, né? Temos o anexo A com toda aquela estrutura, aqueles eixos, né? Aqueles 4 quadrantes onde estão os 39 indicadores. Essa figura aqui em especial, né? Ela é parecida com aquilo que a gente tem lá no começo da norma, e aqui é dentro do anexo B, né, onde ela traz essa estrutura de macrofluxo, né, digo que é um macrofluxo de processo, né, de funcionamento da prefeitura. Pois não? Eu não sei se você está passando o slide, que a gente não está vendo transição. Não! Quando você falou, essa figura parece com a... Então, agora mas você está falando tão bem que eu estou imaginando os slides. Tá bom, então, me perdoa. Eu estou na empolgação achando que o slide estava indo. Ó, não é só os veteranos que têm dificuldade na tecnologia, viu, Branchini? Eu achando que estava indo. Eu pensei que era essa figura. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui na apresentação. Ela foi para apresentação. Agora mudou. Então tá. Qualquer coisa, depois eu volto, mas é só mais 2, 3 slides aqui também para finalizar. Então, a gente tem essa figura, né, que ela é o anexo B, e ali no cantinho ela tem justamente essa bolinha, né, esse círculo ali, né, com esse contato externo, né, considerando assim essa participação com a sociedade, do papel do Observatório Integral Cidadão, né? Então, o elemento fundamental desse mapa de processo é a participação cidadã. Mas a gente sabe que para a gente chegar nisso, tem um trabalho de educação cidadã muito grande ainda para ser feito por trás, né? Porque, como eu falei, o cidadão acha que votou, pronto, né? Agora o trabalho é do vereador, é do prefeito, não tem mais nada a ver com isso. E, na verdade, é ali que começa, né? Para a gente realmente acompanhar aquele plano de governo que foi traçado, né? Aquelas promessas de campanha, né? Aquilo que foi tão bem discursado em época de campanha,
e que nós, como cidadãos, acreditamos que realmente vai ser levado à prática. Mas se a gente não transformar esse indicador e não acompanhar com uma agenda de trabalho, isso muitas vezes, de novo, fica só no discurso, né? Foi para a próxima figurinha? Ou não? Ainda não. Tá, então deixa eu tirar aqui. E essa aqui, praticamente para encerrar, né? Que é a própria figura da norma, né? Então, o anexo C, ele traz, né, essa proposta. Claro que cada município vai adaptar para a sua realidade, né? Então, essa é uma estrutura proposta para o funcionamento de um observatório cidadão, onde a gente tem organizações da sociedade civil, a gente tem empresas, negócios, instituições, né? A universidade pode estar junto, representantes de população vulnerável, cidadão, né? Então, a gente tem que ter todo mundo, né? Todo mundo que faz parte do município, que quer opinar sobre alguma coisa, que está indignado sobre alguma coisa que não está funcionando, tem que estar participando, né? Claro que a gente tem, às vezes, assim, regras que são importantes, né? Por exemplo, o sistema OSB tem uma questão que, para fazer parte da diretoria, para ser voluntário do Observatório Cidadão, é importante a questão do apartidarismo, né? Então, de não estar vinculado a um partido político, justamente para ter uma atuação neutra, né? Porque às vezes se tem uma visão distorcida que vai se implantar um observatório cidadão para ser oposição ao partido do prefeito ou da Câmara, né? E não é esse o intuito, bem pelo contrário, né? Então a gente tem isso como princípio. A gente orienta para que seja, claro, no sistema USB é regra, né? Como eu falo lá, ou realmente você comprova, né, que você não é filiado a um partido, ou você não pode participar. Lá é uma regra, né? Está dentro do código de ética, do sistema de compliance, mas em outras instituições, né? Por exemplo, aqui no Conselho das Entidades que eu tenho acompanhado aqui em Tubarão, ali, claro, sabemos que tem empresários, né, que têm a sua escolha, né, partidária, mas a gente toma muito cuidado para que isso não interfira nas decisões, nos encaminhamentos, nas reuniões, porque a gente não está discutindo partido, a gente está discutindo o bem para o município, né? E aí, né, dentro do que o Branquinho já colocou, né, do que fazer, o como fazer, então a norma, ela tá aí para colaborar com isso tudo, né? Acho que agora saiu da tela, né? Saiu? Mudou. Tá. Então, deixa eu parar de compartilhar, agora sim. Então, essa era, né, a provocação que eu me propus a trazer um pouquinho aqui para a gente pensar e conversar a respeito, né, para estar contribuindo com essa live da BQ. Mas a gente sabe que a gente tem desafios grandes no Brasil a respeito da educação cidadã. Eu volto a tocar nessa tecla, né, porque eu atuo já, assim, muito próxima, né? Fui participante ativa, por exemplo, da rede de controle da gestão pública aqui no estado e também da nacional, né? Eu atuei como secretária na Secretaria Executiva das redes de gestão pública do Brasil. E aí a gente percebe que nós temos ali os órgãos, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Polícia, enfim, né, todos os órgãos de controle participando e muitas vezes atuando só na correção, né, atuando nos casos de combate à corrupção, atuando em coisas que já aconteceram, né, então, assim, chegou no momento, né, nesse trabalho, que os próprios servidores públicos, né, do controle externo, que a gente chama, né, aqui eu falei de observatório como controle social, controle interno é lá a controladoria dentro do órgão público, e o controle externo é o papel que esses órgãos de controle desempenham aí Brasil afora, né, em especial Tribunal de Contas e Ministério Público, que as prefeituras às vezes têm arrepio quando fala. E esses órgãos, eles perceberam que se eles continuarem atuando somente na correção, vai levar muitos anos para que realmente se surta efeito, né, essa questão do combate à corrupção. Então, se percebeu que uma via necessária nos municípios é trabalhar a educação cidadã desde educação básica, com os jovens, com as universidades, né? Então tem muito projeto de muitos órgãos aí trabalhando essa participação cidadã, conectando assim essa visão, né, da importância dos impostos, né? Traz todo um trabalho, um projeto da própria Procuradoria Nacional da Fazenda, a doutora Reginerose, né, que tem a questão do sonegômetro, né, de mostrar que não é sonegando imposto que se resolve, bem pelo contrário, só piora a situação, mas mostrando que
o quanto se paga de imposto e o quanto eu, como cidadão, preciso acompanhar o resultado da aplicação desse imposto. Então, aquilo que está sendo feito no dia a dia do município, eu tenho a obrigação de observar e de acompanhar a transparência, né? Então, é daí que nasce esses trabalhos, né? E que temos Brasil afora, que, como eu falei, não são só sob o rótulo de observatório social, não são só do sistema OSB, mas tem muitas instituições aí que trabalham por essa causa aí do controle social, da educação cidadã, de provocar o cidadão para participar, né, e de projetos como a gente tem feito aqui, tem inúmeras cidades aí também, Brasil afora, que tem feito, e a gente acredita muito né, no que a ISO 18091 pode provocar e pode impulsionar realmente de qualidade da gestão pública no município, né? E de fazer esse gestor público perceber que ele pode fazer muito mais, e principalmente trazendo a população para opinar, para participar, né, para construir junto, porque política pública se constrói, né, para a população, e é importante que ela opine sobre isso, né? Então é isso, já me estendi, desculpe. Muito bem, Deise, eu tinha certeza que a sua contribuição é essencial. Eu espero continuar contando com você nesses eventos, mas obrigado, Juliano. Mas realmente é um trabalho bastante árduo, mas muito importante, que a gente deve deixar aí para as futuras gerações. Infelizmente, as prefeituras gostam de projetos visíveis, né? Uma praça, uma ponte, um viaduto, né? Não se preocupam muito com a questão do saneamento, porque é obra enterrada, e ao pensar no sistema de gestão, que é algo aparentemente invisível, né? E que não dá um resultado imediato, então eles não levam isso a bom termo. Mas se nós tivermos esses observatórios atuando, né, tanto os prefeitos atuais e reeleitos ou os futuros saberão que existe formalmente um olhar não crítico, não de oposição, mas um olhar de acompanhamento e de posição, né, não de oposição em favor da gestão pública. E, obviamente, como diz o nosso querido Dagnino, né? Prefeito, povo satisfeito, prefeito reeleito, né? É, não pensar exclusivamente sobre essa ótica, né? Porque a gente imagina que o político ele tem lá no fundo esse desejo de contribuir. E nós somos todos políticos e nós temos que contribuir desta maneira, né? É, é, avaliando a situação do nosso município, aquele questionário é bom. Eu tenho certeza que alguns dos senhores, se forem responder sem olhar no site da prefeitura, vão ter alguma dificuldade, vão cair na real de que não sabe como é que está, né? Como é que está o desempenho da minha prefeitura. E olhar no site já é um modo de aprender, né? Sempre levando em consideração o que é verdade e o que é falso, mas o fato de aprender e começar a observar isso é extremamente positivo. E a observação maior se dá através de um grupo constituído, como chama no anexo C, e que nós temos aqui algumas experiências muito positivas, através do Observatório Social do Brasil, e, em particular, essa ação que esse observatório está buscando apoio para fazer com que essa atuação seja rentável, seja positiva e seja sustentável. Então, eu queria agradecer demais a participação do Juliano, que se manifestou bastante, do Lombardi, da Ana Duarte e outros que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Faço votos que quem nos acompanhar através das gravações, tendo recebido esse questionário, também nos dê um retorno, para que a gente possa, tomando um ou outro caso, tomar como base para dar andamento nesses encontros